ganhar uma guerra hoje exige muita tecnologia. Tinha uma época que vocês pensavam em número de soldados, em número de guerreiros. Já houve guerras ganhas por mulheres também, guerreiras, soldadas mulheres. Hoje estamos aqui celebrando 25 anos de um grupo de guerreiras. A Bíblia fala de muitas batalhas. Aliás, a Bíblia chama Deus de Deus, Senhor dos Exércitos. Então, já fala, quando se refere a Deus, já está se referindo à guerra. Senhor dos Exércitos, um grande general. Luta, batalha, é algo presente em todo o tempo na Bíblia, porque, na verdade, a vida é isso. Há um poema escrito no século XIX, Gonçalves Dias é o poeta. Eu acho que o pessoal gosta ainda, né, de poesias, talvez você já tenha recitado isso, acho que vocês já falaram poesia esses dias. Gonçalves Dias é conhecido por Minha Terra de Palmeiras, onde canta o sabiá, mas ele escreveu também um poema interessantíssimo, chamado Canção do Tamoio. E ele começa, logo nas primeiras linhas do primeiro verso, dizendo assim: não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida, viver é lutar. A vida é combate que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. A vida é luta renhida, viver é lutar. Jesus Cristo falou isso, ele disse: no mundo tereis guerras. Quando ele fala em tribulações, são lutas, são batalhas. Isso faz parte da experiência humana desde que o pecado entrou. Quando o ser humano, que foi feito para viver no paraíso, no lugar de plena harmonia, desobedece a Deus, ele começa a entrar em luta com ele mesmo, ele tem vergonha dele, lutar, o marido briga com a mulher, e depois brigar com Deus, e até com o diabo, porque ela acusa o diabo. Então a batalha começa ali no Éden, e por isso eles são expulsos. E essa batalha e as batalhas nós temos. Mas é interessante que a Bíblia descreve, a Bíblia fala das batalhas físicas no Velho Testamento, depois ela vai falar muito das batalhas morais, a luta contra o pecado. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 6, ele diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as forças espirituais deste mundo de trevas, tenebroso. Lutamos, às vezes, com enfermidades. O apóstolo Paulo lutava com espinho na carne. E tantos de nós, e a Bíblia cita todas estas lutas, Jesus Cristo lutou até para obedecer a Deus. Quando ele está ali, na noite em que ele vai ser traído, já estava sendo traído, na verdade, mas quando ele sobe lá para o Getsêmani, ele está numa luta. E ele fica tremendamente pedindo a Deus: passa de mim este cálice. Isso é uma luta, é uma batalha interna tremenda. Jesus disse que ele poderia ter invocado os anjos, e anjos, legiões viriam para livrá-lo. Ele lutou para obedecer a Deus, passar e tomar aquele cálice amargo que foi a cruz. Muito mais do que a dor física, receber sobre si a carga de todos os seus pecados e dos pecados da humanidade inteira. Só ele. E que luta ele teve, porque ele escolheu, foi obediência. Por isso, a gente vai encontrar, mas há uma guerra na Bíblia, uma batalha na Bíblia, em que a vitória não foram com armas, a vitória foi com a música. Já foi dito aqui, e no passado eu preguei até sobre esse texto, creio que num dos aniversários, não sei se do coral ou em alguma coisa, eu falei, porque esse texto me fala muito, muito interessante. Lá no livro de Crônicas, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, do versículo 1 a 22, nós encontramos a narrativa dessa batalha. E eu estava, desde o início da semana, pedindo a Deus, orando,
E pensando nesse texto, mas pensando comigo, eu já preguei sobre isso, mas isso veio no coração. E nós temos, é uma batalha que a gente tem toda quarta e sexta. Se você quiser participar da nossa batalha, eu te convido, porque ela dá vitórias muito grandes. É orar de madrugada. 4h20 tem um grupo que acorda às 4h20. Pelo menos 4 pessoas participam desse grupo todas as quartas e sextas, pelo menos 4. A Mabiane, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Às vezes a gente está em 5, em 6, em 7, até 9, já chegamos no passado a 12, mas sempre os 3 estão ali, e a Mabi agora está junto, ela não falta também. Mas você pode participar, se você quiser, é uma batalha abençoada e vencedora. Vem orar com a gente. Fala comigo, fala com a Mabi, fala com alguém aí do grupo de oração. Você vai entrar no grupo de oração, ninguém vai te chamar não, você vai ter que acordar, põe o despertador, e 4h20, das 4h20 às 5. A gente ora, às vezes vai até 5h05, pedimos a Deus, e cada um faz a meditação. E a irmã Cida foi fazer a meditação dessa semana, e quando ela fala, ela diz, vamos abrir em 2 Crônicas 22. Eu falei, pronto, está dando spoiler. Ela deu spoiler da mensagem, porque ela leu o texto. Mas aquilo, ao invés de me desanimar, me animou. Eu quero falar, realmente eu devo falar. Ela falou só para nós, mas eu quero compartilhar e pensar um pouco sobre vitórias. Porque todos nós queremos vitórias. Quem aqui quer ser vencedor? Eu! Opa, todo mundo, o meu grito foi maior, mas todo mundo quer ser vencedor. Quem quer vitória? Todos nós queremos, por causa disso, porque só tem vitória, porque a vida é luta, a vida é batalha, a vida é guerra. Tem as lutas verdadeiras, né? Assim, de embate lá, o taekwondo, né? Tem o pessoal do jiu-jitsu aqui, eu apontei para o Adriano, porque ele é lutador de taekwondo. Agora nós temos diversos, não vou arriscar a faixa, Adriano, porque eu vou errar, eu vou tropeçar na faixa. Fala aí, é faixa preta de taekwondo. Temos o pessoal do jiu-jitsu, tem os que vão aí para a luta, literalmente toda semana. Mas todo dia eu e você participamos de batalhas, todo dia eu e você precisamos de vitórias. E aqui está algumas coisas nesse texto que nos mostram o caminho das vitórias. Nós pensamos e lemos sempre sobre isso, mas Deus colocou algumas coisas para pensar sobre isso que nos ajudam nas vitórias. Muitos já temos passado por isso. Estamos celebrando os 25 anos de vitórias do nosso coral feminino, mas foram 25 anos de lutas, de batalhas, de guerras. Algumas eu pude acompanhar. E vamos ver como podemos ter vitórias. Vitórias em batalhas que nós não provocamos. Os 2 primeiros versículos dizem assim, se você quiser colocar, se der para colocar, 1 Crônicas 22, 1 e 2. E diz assim, 3 anos se passaram sem haver guerra entre Síria e Israel. Porém, perdão. Versículo, capítulo 20. Eu que estou com 22 aqui. Vai até o 22, mas é o capítulo 20. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 22. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo, uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é En-Gedi. Pai querido, nós te louvamos porque estamos celebrando hoje vitórias. Te louvamos porque, ao pensar nas vitórias, pensamos nas batalhas e guerras, e eu te louvo porque as irmãs têm sido vencedoras com o Senhor. Te louvamos, Pai, porque a Tua palavra nos ensina sobre as vitórias e queremos agora aprender um pouco mais com ela. Abre os nossos corações para estarmos atentos ao que nos queres ensinar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Na verdade, Deus quer continuar a ensinar, porque já estamos aprendendo. Aprendemos durante todo o culto, nas canções, no texto que lemos no início. Vitórias em batalhas que nós não provocamos, porque quando a gente lê sobre o rei Josafá, ele é um dos grandes reis de Judá,
e a maioria sabe da história, né, que a nação de Israel, depois do rei Salomão, ela se divide. O filho de Salomão provoca uma divisão, e você vai ter 10 tribos na parte norte, que passam a chamar-se do Reino do Norte, ou Reino de Israel, com a capital que vai se estabelecer depois em Samaria. E ao sul, com a capital em Jerusalém, Judá e Benjamim formam o Reino de Judá, que pega a parte sul do território. Os descendentes de Davi são os reis do Reino de Judá, e lá em Judá, cuja capital é Jerusalém, está o templo, o local da adoração. Os reis do Reino do Norte não querem que o povo vá para Jerusalém adorar, e eles acabam criando uma religião pagã, pegam deuses, porque eles queriam desviar o povo, por temer que o povo, ao descer para Jerusalém, se tornariam contrários a eles como governantes. Eles, por conta disto, acabam se tornando, se paganizando, e praticamente todos os reis do Reino do Norte são reis que não fazem a vontade de Deus, e no sul você vai ter vários reis, nem todos, infelizmente, que seguem a vontade do Senhor, e Josafá é um deles. E é interessante que o capítulo 19, ele fala sobre algumas coisas muito boas que Josafá fez. Em um momento só ele falhou, deu uma tropeçada quando ele quis ajudar o rei do Reino do Norte, e quase que morre, mas ele volta, se arrepende. Mas ele foi alguém que fez a vontade de Deus, tanto no sentido espiritual quanto social, do ponto de vista de leis. Tirou os postes da deusa Asterá e pôs no coração o propósito de buscar a Deus. Fez com que o povo voltasse ao Senhor, o Deus de seus pais. Ele também estimulou a justiça na sociedade. O texto continua dizendo que ele nomeou juízes do país. E disse aos juízes: vejam bem o que vão fazer, porque vocês não estão julgando em nome dos homens, e sim em nome do Senhor. E ao julgarem, ele estará com vocês. E agora, que o temor do Senhor esteja com vocês. Tenham cuidado com o que vão fazer, porque o Senhor nosso Deus não admite injustiça, nem parcialidade, também não aceita suborno. Segundo Crônicas, capítulo 19, versículos 3 a 7. E aqui nós temos um homem que foi correto, o reino estava fazendo as coisas certas, adorando de forma correta a Deus, obedecendo às leis, porque as leis do país eram as leis da Torá, era a lei de Moisés. Então o povo estava obedecendo totalmente, ele se preocupava com isso, instruiu os juízes, combateu o suborno, é claro que ajudou socialmente o país nesse aspecto. Mas isso não impediu que acontecesse aquilo que nós vimos nos primeiros 2 versículos. Os reinos vizinhos, os vizinhos dele. Judá já tinha dominado aqueles reinos, e agora aqueles reinos vizinhos, 3 reinos, se juntam numa coalizão, e eles entram pelo sul, sem avisar, sem anunciar, e já estão avançando. E esse local, que diz que eles estavam reunidos, com milhares, e parece que tiveram até apoio também da Síria, pelo menos um apoio estratégico, mas ali, Amon, Moabe, esses meunitas que são mais do sul, eles, quando estão naquele lugar, eles estão a 50 quilômetros aproximadamente de Jerusalém. E eles devem ter feito uma campanha tremenda à noite, indo para lá, se reunindo. Aquela parte sul, que era a parte do deserto, próximo ao Mar Morto, era menos descuidada, era uma parte só de rotas comerciais. E ele leva um susto quando sabe disto. E às vezes acontece isso com a gente. A batalha começa onde você menos espera. Fim de um culto aqui, abençoado, eu despedindo o povo, de repente escuto uma discussão, infelizmente, pessoas ali discutindo por uma questão que depois a gente vê que é bobagem, mas estavam no final do culto. E infelizmente, nesses 32 anos aqui, já aconteceu. Você não espera que aconteça isso na igreja, mas acontece. Em casa. Tanto é que tem um filme famoso que diz Dormindo com o Inimigo. Você pensa que a pessoa do lado é o parceiro, a parceira, e de repente está vendo os problemas dali. Nem sempre uma traição, mas uma incompreensão. Os filhos também.
Então, da onde a gente menos espera, vem ataques. Porque, na verdade, a Bíblia declara, e 1 Pedro diz isso com muita clareza, o diabo, o nosso adversário, o seu e o meu, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele provoca essas batalhas. E, às vezes, a gente mesmo tem uma reação inesperada e a gente provoca problemas para a gente. Dentro da gente. A batalha começa aqui dentro. E nem sempre as lutas, os problemas, as provações são sinal de que Deus está disciplinando você. Esse rei estava fazendo tudo certinho e ele é traído pelos vizinhos. Você pode estar fazendo tudo certinho e vem uma provação na sua vida. Uma doença, um problema em casa, um problema financeiro, é mandado embora do emprego, é roubado, é assaltado. Você menos espera. Saindo de um culto, fui levar um irmão em casa e quando eu vou, ele vai sair do carro, o carro ligado, o bandido chega com a arma apontando para mim. Então, somos assim sujeitos. Quando estamos fazendo as coisas certas, as provações vêm. E não podemos estranhar isso. A vitória é daquele que está sempre preparado para a guerra. Você tem que estar preparado para a batalha. Porque depois que o pecado entrou, isso aqui se tornou um palco de guerra. E a terra não é parque para fazer piquenique. A gente está aqui o tempo todo, e o tempo todo tem que ficar esperto. O tempo todo vigiando. Como dizem os soldados, em época de qualquer conflito, é dito que eles não podem nem trocar roupa, eles têm que dormir de coturno e tudo, porque a qualquer momento podem ser chamados, e assim nós estamos, como médico que fica de plantão, e nós temos que estar de plantão constantemente, porque a batalha surge, a luta surge, onde você menos espera, e é vitorioso quem está esperto, quem está sabendo que a qualquer momento pode estourar problema. Neste sentido, nós temos que saber que aquele povo ficou assustado, mas logo a primeira reação, é a reação correta de quem quer vitórias. As vitórias começam quando reconhecemos nossos limites e buscamos ajuda. Versículos 3, o versículo 3, esse capítulo mesmo, 20, versículo 3. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. E proclamou um jejum em todo Judá. Ter medo não é pecado. Tem gente que fala assim, você não pode ter medo. O crente não pode ter medo. Não. Josafá era um rei crente e teve medo. Nós podemos ter medo da doença, ter medo dos problemas? Podemos. Agora, não podemos ter, e com o Senhor nós não precisamos ter o medo paralisante. Ou medo que nos acovarda, que nos faz fugir do embate. Isso não. Mas medo é natural. E o medo ajuda, o medo nos protege. Normalmente, os frequentadores de praia que são medrosos não morrem afogados. Ou não são mordidos por tubarão. Hoje o problema não é só morrer afogado, é receber uma bocanhada de tubarão. Não é só no Recife, eles estão descendo. O tubarão está chegando, aqui um dia está na Praia Grande. Então, cuidado, fique esperto. Agora, quem é medroso não arrisca. Por isso que o medroso morre menos afogado. Um medo consciente, certo, né? Mas tem horas que a gente não pode ter. Mas é normal, e o medo nos ajuda nesse sentido. O texto diz que ele teve medo, mas o que ele fez? O versículo 4, vamos ler o versículo 4? Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá teve medo, decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Ele teve medo, mas ele teve vitória porque ele reconheceu os limites que ele tinha. Ele estava sendo pego de surpresa e não tinha o que fazer, o exército dele não conseguiria combater. Ele não contaria mais com o aliado que ele tentou fazer lá no norte. E ele estava, do ponto de vista militar, sozinho, do ponto de vista humano, abandonado. Só tinha o grupo dele ali, mas os exércitos que vinham contra ele eram em número muito maior. E, na época, o número de soldados pesava muito, e bem armados.
ele busca o quê? Ele busca a Deus. Ele reúne o povo. Ele reúne aquele povo porque ele sabe que não adianta buscar sozinho, ele tem que chamar todo mundo para ir aquele que pode dar solução para eles, que é Deus. O Deus deles, o que criou Israel. E ele vai buscar o Senhor e vamos jejuar, orar e jejuar, jejum e oração. Jejum que não é um mero exercício para emagrecimento, de regime. Tem gente que faz jejum como quem faz regime. Tem gente que faz jejum achando que o jejum troca a bênção, né? Eu troco o meu prato de comida por uma bênção de Deus. Eu não como, mas eu vou pedir a bênção. Eu entrego o jejum, naquilo entrego o jejum, agora me dá a bênção, Senhor. Não é isso o jejum. O jejum pode ser abster-se de alimento, pode ser abster-se de uma série de outras coisas também. E a Bíblia diz, Isaías fala, que o jejum que Deus quer é que nós libertemos, que o povo de Israel libertasse as amarras dos cativos, cumprisse a lei do Senhor em relação aos escravos, fizesse justiça social. O jejum é um momento de consagração e de santificação. Jejuar é saber que eu tenho que ir a Deus, não apenas para pedir algo, mas eu tenho que ir a Deus naquele momento, e Deus está permitindo a luta, a crise, a batalha, para que eu me examine, faça realmente um processo de busca da onde eu tenho falhado internamente, confesse meus pecados, me disponha a abandoná-los. Se para isso necessário for, eu deixo de comer para orar. Eu vou jejuar porque é tão importante, e o jejum mostra isso, que aquela hora a necessidade é tão maior, é maior que a minha fome. E para eu poder orar mais, ler a Bíblia, ter comunhão com Deus, eu deixo de comer. Eu deixo de dormir, faço uma vigília para trocar aquilo por crescimento espiritual, por santificação, por um exercício de realmente autoavaliação na presença do Espírito Santo de Deus, e isso é o jejum. O Senhor permite as batalhas para que a gente cresça espiritualmente, crescemos espiritualmente quando vamos a Deus. Eles foram a Deus em oração, eles foram a Deus em consagração, e isto é o jejum. E ele foi a Deus com o povo. Nós não devemos lutar nossas batalhas sozinhos. Por isso existe a igreja. Por isso nós temos que ter companheiros e companheiras de oração. Por isso temos que partilhar as nossas dificuldades. Fica mais fácil quando alguém está comigo. Uma vez alguém falou para mim: ora comigo, pastor, e ora por mim, porque a coisa está tão pesada que eu não estou conseguindo orar. E é para isso mesmo que nós estamos como irmãos e como família de Deus. Para ajudar um ao outro. Naquele momento que você não está conseguindo. A crise é tão grande, as preocupações são tão grandes que você não está conseguindo se concentrar para falar com Deus, nem para ler a Bíblia. Então peça ajuda. E você se dispõe a ajudar. A Bíblia manda para levarmos as cargas uns dos outros. Temos que lutar juntos. O rei não se vê sozinho, ele chama o povo. Chamou mulheres, crianças, o povo todo, venham as famílias. Não é para pegar em armas, é para orar ao Senhor, para nos consagrarmos a Deus, porque só Ele é que tem a vitória. Você tem que, na hora da batalha, quando você se vê no seu limite e vem o medo, busca aquele que é o dono de todas as coisas, que é o dono da vitória, consagre-se a Ele. Agora, quando ele começa a orar, e a gente vê do versículo 5 ao versículo 11, mesmo capítulo 20 de 2 Crônicas, Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo:
se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirás e livrarás. E agora, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que eles estão nos recompensando assim, estão vindo para nos expulsar da tua propriedade que nos deste em herança. Sim, a vitória que é baseada nas promessas divinas. Ele conhecia as promessas, ele fala: Senhor, o Senhor prometeu isso, o Senhor prometeu essa terra para o teu povo, e o teu povo está te buscando. Ele sabia disso. O Senhor prometeu e nos mandou até nos desviarmos daqueles povos, e olha o que eles estão fazendo, estão nos traindo. Tu és Deus de justiça. Nós temos que ir a Deus com as promessas de Deus, mas as promessas verdadeiras de Deus. Não promessas falsas, mal entendidas, onde o teu pé pisar, aí isso será teu. Isso foi dito para o povo lá no passado, não para nós agora. Então pisa lá no terreno e diz: esse terreno é meu, porque eu estou pisando aqui, Deus prometeu, compra meia com essa frase, inclusive, pisa, né? Compra o prato lá que diz que vai dar abundância, se comprar o prato do apóstolo lá, você vai ter abundância, come naquele prato. Isso tudo, isso não é promessa de Deus. As promessas de Deus é que Ele vai estar conosco todos os dias. A promessa de Deus é que Ele vai estar conosco quando tiver enchente do rio. Ele vai estar conosco quando parece que a gente vai morrer afogado, Ele vai estar conosco no meio do fogo. Ele não promete que vai nos livrar do fogo, nem da tempestade, nem do rio, mas Ele promete estar conosco, isso é promessa dEle. É promessa dEle também nos dar o pão de cada dia. Não é promessa dEle da picanha, mas o pão nosso de cada dia, Ele promete. Outros prometem picanha, Deus promete o pão de cada dia. É promessa de Deus que o justo não mendigará o pão, nem a sua descendência passará necessidade. Isso é promessa de Deus. Então, nessas promessas, eu me fio. É promessa de Deus, a vida eterna. E por ela eu posso agradecer todos os dias. Para onde você vai, eu vou para o céu, não por mim. Eu olho para mim, vou para o inferno. Eu olho para Jesus, eu vou para o céu. É promessa de Deus. Então, baseado nessas promessas, eu tenho que orar. Eu tenho que dizer, promessa de Deus. E eles vão para a promessa, juntos. Eles confiam nas promessas de Deus. E Ele vai mostrando e elencando. E eu tenho que me lembrar das promessas. Nesta certeza, isso garante vitória. Também, as vitórias são alcançadas por quem depende de Deus e confessa esta dependência. Versículo 12. Olha o que ele fala nesta mesma oração. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos. E essa grande multidão que vem contra nós, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Um dos líderes do Lar Batista de Crianças do passado, ele, na época, o Lar Batista era um orfanato, ali em Mogi das Cruzes. E tinham mais de 60 crianças que eram cuidadas, e eles dependiam. Hoje tem uma série de ajudas, mas na época eles dependiam totalmente das ofertas e doações. E ele contou isso para mim, que ia ter, naquele dia, reuniu as crianças de manhã, mas não tinha pão. Eles tinham leite, tinham chá, as crianças tomavam chá, tinha açúcar, tinha até margarina, mas não tinha pão. E as crianças tinham que comer o pão, muitas iam para a escola, pelo menos o pão elas tinham que comer. Tinha lá umas bolachinhas, e ele disse que sentiu no coração, orou a Deus, e falou: Senhor, nós estamos no nosso limite, não tem o que fazer. Mas a esposa dele oraram juntos, falaram: vamos chamar as crianças.
A gente começa cantando, depois a gente faz uma leitura da Bíblia, depois a gente ora. Vamos para as crianças. Deus que nos mandou para cá, Deus tem sustentado o lar. Deus é quem vai cuidar disso. E colocou todas as crianças em volta das mesas. Eu conheci lá o local onde eles ficaram. E aquelas crianças ali sentadas, cantaram animadinhas. E as cozinheiras estavam preocupadas, vieram para ele, e aí, vamos cantar, leram a Bíblia, fizeram orações, ele orou mais do que normalmente. E quando eles estão ali, agradecendo, orando, alguém começa a buzinar e uma pessoa vem correndo lá do portão, falou, tem um homem aí com um caminhão, ele quer entrar. Ele achou assustado, e o camarada que veio com o caminhão, que parou, o outro não abriu o portão, ele parou e veio com um papel na mão e falou, me disseram que aqui é uma instituição que cuida de crianças. Eu saí com uma encomenda de pães. E só que o local que eu fui, disseram que não é mais, não sei, o endereço está errado, aí não era o CNPJ deles, mas eu não posso voltar com esse pão. Eu conversei com o meu chefe, disseram que aqui tem um orfanato, que vocês trabalham com muitas crianças, eu vou deixar o pão. E as crianças comeram o pão naquela manhã. Na hora do limite, você tem que chegar para o Senhor e falar, Senhor, eu não tenho mais o que fazer. Mas admita isso, nós temos que admitir a nossa incapacidade. O problema é que às vezes a gente vai além. Eu sei de gente que fala assim, por que você agora que está pedindo ajuda? Porque eu só vou para Deus na última hora. Eu tento resolver os meus problemas por minha conta. Eu não quero encher Deus, Ele tem muita coisa para fazer. Sim, uma das coisas que Ele tem é se preocupar com você. Ele cuida de você, você é filho dEle. Então chega para Ele no início e reconheça. A vitória é para quem reconhece os seus limites e coloca, como o rei reconheceu, junto com o povo. E ele colocou isso para Deus. Vitórias para os que ouvem a palavra de Deus. Ainda no capítulo 20, versículo 13 ao versículo 17. Vamos ler? Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor com as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jeaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Jaziel disse, escutem com atenção todos os Judá, moradores de Jerusalém, e rei Josafá. Assim diz o Senhor, não tenham medo, nem se assustem, por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Eles deram ouvido à palavra de Deus, levantada pelo profeta. Hoje a palavra de Deus está aqui, todos os profetas falaram, e eu tenho aqui, e tenho que ouvir esta palavra. Eles ouviram a palavra de Deus, eles foram orar, eles jejuaram, mas eles estavam abertos a ouvir a palavra de Deus. Tem vitória quem ouve a palavra de Deus. Eles ouviram a palavra. E isso é importante, mas também é importante o que aconteceu a seguir. Vamos ver os versículos 18 a 20. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coraitas, se levantaram para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse, escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. Crer no sentido de obedecer. Sim, a vitória é daquele que ouve, mas daquele que obedece a palavra de Deus. E eles estavam ali para obedecer a palavra de Deus. E para estes há vitória. Crer e obedecer a palavra de Deus. E agora o que vai acontecer? Aí começa. Aí vai realmente a batalha e a guerra. E como é que eles vão guerrear? Vamos ver os versículos 21 e 22. Vamos ler juntos? Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados,
e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do Monte Seir que vieram contra Judá e foram derrotados. E quando você lê os versículos seguintes, o que aconteceu é que houve uma confusão e um começou a lutar contra o outro. Deve ter havido alguma desavença. E um começou a lutar contra o outro, os amonitas contra os moabitas e depois contra o outro povo que veio do sul, e eles se mataram. E o povo ainda foi recolher os despojos. Sim, eles louvaram a Deus, vitória com louvores, vitória com cânticos. Louvor que liberta, louvor que é louvor de guerra, você deve louvar a Deus. Louvar a Deus pela fé. Louvar a Deus quando parece que não tem mais solução. Em tudo dai graças. É o que diz Filipenses 4:6. Não ande ansioso por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas os seus pedidos diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graças. E a resposta vem no 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, tomará conta do seu coração e dos seus sentimentos em Cristo Jesus. Louve a Deus. Louve. Antecipadamente louve, na hora da angústia louve, sempre há pelo que louvar, sempre há pelo que agradecer. Eu não agradeço pelo problema em si, mas eu agradeço porque Deus está comigo no meio do problema. Eu não agradeço pela batalha, mas eu agradeço porque o Senhor dos Exércitos está comigo, e os anjos dele estão ao meu redor, e estão ao seu redor, ao redor da sua família, dos seus filhos, lá no seu emprego, no seu casamento, no hospital, na hora do tratamento, na hora da cirurgia, Ele está com você, aleluia, louve a Deus. E é importante o ministério de louvor, louvor com canções, mas a Bíblia diz que os cânticos têm que começar no coração. Por isso o culto não termina, o culto continua, porque eu tenho que sair daqui cultuando a Deus, louvando a Deus e continuar louvando a Deus. E nesse sentido Deus permite crises e batalhas para nós aprendermos a louvar. Romanos capítulo 5, eu gostaria de encerrar lendo o Romanos 5, versículo 1 até o 5. Eu gostaria que nós lêssemos juntos esse texto, que manda a gente dar glórias a Deus, em que circunstâncias e por quê. É o sentido da batalha. Batalhas que vêm a você, batalhas que muitas vezes você diz: eu não mereço isso, eu não mereço essa aprovação. Realmente, muitas vezes Deus deixa vir, Ele sabe por que Ele deixa vir. Ele quer que você cresça. E Deus precisava testar a fé de Jó. Jó tinha que provar alguma coisa para Deus. Deus sabe todas as coisas. Mas Jó precisava ser testado por Deus. E Jó vai dizer no fim de tudo: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço face a face. Na dor, no sofrimento, na doença, na falta, mesmo nas traições dos amigos, Jó conhece ao Senhor como nunca. Então, nesse sentido, o Senhor permite as batalhas. O que tem que fazer? Admita que você está amedrontado, vá àquele que pode lhe dar forças. Reconheça as suas limitações, peça ajuda, vá com irmãos, consagre-se ao Senhor, ore ao Senhor, santifique-se, aproveite para crescer na presença de Deus, no meio dessa luta e na busca. E também, nesse momento, você deve orar, mas crer nas promessas, lembrar-se das promessas, ouvir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, reconhecer os seus limites e avançar louvando. Vamos ver? Já tem aí Romanos 5? Vamos ler então juntos? Romanos 5 em casa também, leia. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém?
Vamos nos gloriar na certeza da vida eterna, a grande promessa, você que é crente em Jesus. Se não é, você pode gloriar-se aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador. Glorifique a Deus pela grande bênção da salvação, mas glorifique a Deus também pelas tribulações. Porque as tribulações vêm, as guerras vêm, as batalhas vêm, para que você cresça, para que você ganhe experiência, para que você ganhe perseverança, para que aumente em você a esperança. E a esperança não nos decepciona. Compartilhe as bênçãos quando você as tem. Compartilhe os pedidos quando você os tem. Louve com aqueles que estão alegres, ore com os que estão tristes, mas esteja sempre louvando ao Senhor. Que o coral continue por muitos anos, e todos os ministérios de louvor com cânticos desta igreja, que louva ao Senhor através de tantas coisas, continue louvando ao Senhor, vencendo batalhas no louvor, e que cada um de nós possa estar assim. Mesmo que você tenha como eu o dom do canto em relação à igreja, porque eu fico no canto para ajudar todos os ministérios de cânticos da igreja, mas você pode louvar a Deus, não há coração desafinado, não há coração desafinado, e você pode cantar louvores ao Senhor no seu coração. Glória ao Senhor, aplauda ao Senhor por todas as bênçãos, por todas as lutas